Sofia mal percebeu como a noite passou voando. Quando terminou seu trabalho, já era dia claro lá fora. Era sempre assim quando fazia o que amava, o tempo parecia desaparecer. Sofia olhou mais uma vez criticamente para sua criação. Gostou de tudo, não havia nada do que reclamar, um bolo de 2 andares decorado com flores, pérolas e folhas esculpidas. A cobertura brilhante, o creme delicado e aerado, a massa fofa e fresca. A figura de pasta americana dos noivos coroando essa obra de arte chamava a atenção. Sofia se esforçou ao máximo e agora o casal doce literalmente se parecia com os noivos das fotos que Bernardo lhe mostrou. Ela tentou transmitir os menores detalhes, elementos dos trajes, penteados e até expressões faciais. Ficou ótimo. Sofia adorava criar bolos bonitos desde a infância. Seus brinquedos favoritos eram panelas e batedeira. Curiosamente, a pequena Sofia aprendeu tudo sozinha. No início, não havia ninguém para ensiná-la. Ela começou a cozinhar por desespero, queria comer, mas a comida não se fazia sozinha, infelizmente. Depois, ela se envolveu de alguma forma. O processo em si se transformou em prazer, criatividade, uma forma de se expressar e de cuidar dos entes queridos. Sofia sentou-se à mesa, apoiando o queixo nas mãos. A celebração estava marcada para hoje à noite. Agora era de manhã cedo, então ela poderia dormir um pouco. O bolo absorveria o creme, ficaria mais úmido e terminaria de assentar. Sofia antecipava o quanto o Sr. Valdir e sua esposa ficariam satisfeitos quando vissem o presente preparado pela namorada do filho para o aniversário de casamento deles. A ideia da surpresa veio a Sofia por acaso. Ela estava olhando um antigo álbum de família que encontrou na estante de Bernardo. Queria ver fotos da infância de seu amado. Ela as encontrou, sorriu ao ver como ele era engraçado e fofo, e então se deparou com uma foto do casamento dos pais dele. O senhor e a senhora Valdir estavam tão jovens, apaixonados e felizes. Sofia admirou suas emoções sinceras e, como frequentemente acontece com pessoas criativas, ela se inspirou nessa velha foto. A ideia do presente nasceu imediatamente em sua cabeça. Ela e Bernardo tinham pensado tanto sobre o que presentear aos pais dele no aniversário de casamento. Tinha que ser algo interessante, brilhante, original e incomum. Sofia sabia que o Sr. Valdir não estava muito satisfeito que seu único filho estivesse namorando ela. Ela não era do círculo deles, não tinha pais ricos nem parentes influentes. Bernardo era um verdadeiro príncipe, filho do dono de uma rede de restaurantes, educado em uma universidade prestigiada. Ele era bonito, atlético e inteligente. No início, Sofia também ficou intimidada por esse fato. Ela tentou parar de pensar nele, tentou controlar seus sentimentos, mas o coração não pode ser comandado. E Bernardo, ele a cortejou sinceramente, foi o mais aberto e honesto possível, e eventualmente a conquistou. E aqui estavam eles, juntos, apesar da insatisfação dos pais dele e de alguns conhecidos. Eles eram felizes juntos. Moravam no apartamento de Bernardo no centro da cidade como uma verdadeira família, preparando-se para o casamento. Bernardo queria que fosse uma celebração luxuosa, uma festa onde Sofia se sentiria como uma princesa. Os pais dele pareciam ter finalmente se conformado com a escolha do filho. Sofia não podia ter certeza, eles ainda não tinham tido a oportunidade de se encontrar e discutir tudo, mas para a celebração do aniversário de casamento do senhor e da senhora Valdir, eles foram convidados como um casal, e isso significava tudo. Para esta celebração, Sofia preparou um bolo. Ela encomendou os ingredientes com antecedência, procurando a melhor qualidade. A imagem do bolo se formou em sua cabeça e agora o bolo estava pronto. Sofia mais uma vez admirou sua criação de todos os ângulos e foi para o quarto. Ela precisava dormir para estar descansada, fresca e alegre à noite. A jovem deitou-se na cama e se cobriu com um cobertor leve. Seu coração estava leve e claro, como sempre após realizar um trabalho do mais alto nível. Mais uma vez ela se convenceu de que sua vocação era ser confeiteira. Ela não cozinhava, ela criava. E ela amava muito isso, o processo, a preparação e o resultado real. Sofia estava cansada, mas o sono não vinha. Memórias de sua infância faminta e desconfortável vieram à sua mente. Sofia nasceu a filha mais velha em uma família muito disfuncional. No início, ela não suspeitava que algo estava errado. Parecia-lhe que todos viviam assim,
uma casa velha e dilapidada nos arredores da cidade, um jardim descuidado, uma varanda decadente, peitoris de janelas de madeira rachados, desconforto na rua, papel de parede úmido, teto amarelado, pisos rangentes. Sofia tinha duas irmãs mais novas, Maria e Carla, que parecia uma pequena cigana de olhos negros. Quanto à mãe delas, ela era alguém que ia e vinha. Ela aparecia em casa e imediatamente desenvolvia muita atividade, forçando o pai a rearranjar os móveis, vasculhando as coisas das crianças, cozinhando constantemente algo, então desaparecendo por muito tempo com outro namorado. Ela parecia amar suas filhas, pelo menos ela lhes dizia isso de vez em quando, especialmente quando tinha bebido, mas punia as meninas severamente. Ela podia chicoteá-las com um cinto e deixá-las sem jantar. E como ela gritava com suas filhas naqueles momentos em que de repente percebia que tinha que criá-las. As paredes da casa tremiam. À medida que Sofia crescia, ela percebia que pais amorosos não se comportam assim. Eles não deixam seus filhos com um marido eternamente bêbado enquanto voam para outro amor, esperando por um futuro melhor. A mãe de Sofia desaparecia por meses ou até um ano, então voltava, tentava viver como uma grande família feliz, mas rapidamente se cansava dos problemas domésticos, falta de dinheiro e tédio, e tudo se repetia. Foi assim que Carla veio para eles. Um dia, a mãe chegou em casa com uma barriga enorme. Até Sofia, com 9 anos, entendeu tudo, sem falar nos vizinhos que fofocavam em cada esquina. O pai de Sofia aceitou tanto a esposa quanto a criança pacientemente e submissamente. Ele havia suportado outras travessuras de sua esposa inquieta. Além disso, foi ele quem cuidou do bebê quando a mãe voou para fora do ninho novamente. Carla não tinha nem 2 anos, era apenas um bebê, mas eles conseguiram. Ele era um homem bondoso e certamente amava suas filhas. Não havia dúvida sobre isso. Assim que tinha dinheiro, corria para a loja para comprar doces e roupas para as crianças, e não fazia distinção entre as filhas mais velhas e a mais nova, que não era sua filha biológica. Sofia apreciava isso. Ela via e entendia, seu pai tinha uma boa alma, mas era um homem muito fraco. Sou fraco, sem vontade, ele admitia mais de uma vez para sua filha mais velha. Fraco e covarde, veja, não consigo lidar com esta vida, é por isso que bebo, não é tão terrível. O homem fazia alguns bicos, quem manteria um alcoólatra empregado? Nenhum empregador aceitaria tal funcionário. A mãe de Sofia não contribuía em nada para o sustento financeiro de suas filhas. Então, a família vivia muito pobremente. Eles comiam com parcimônia, macarrão e batatas. Às vezes, tinham que comer repolho e batatas por semanas. Sofia e Maria compravam roupas para si mesmas e para a irmã mais nova em brechós, procurando algo barato, mas em boas condições. Sofia não estudava bem. Não era que ela faltasse inteligência, mas sim que tinha pouco tempo para estudar. Ela tinha que limpar a casa, cozinhar e cuidar de suas irmãs. Não havia esperança para seu pai. Ocasionalmente, ele cozinhava jantares deliciosos para as meninas, especialmente batatas fritas e guisado, mas tais festas eram raras. A maioria das tarefas domésticas recaía sobre os ombros de Sofia. Maria, a irmã de Sofia, eventualmente abandonou a escola e a casa. Ela era atraída por discotecas e socialização com rapazes. A garota bonita tinha admiradores suficientes que lhe davam roupas, joias e a levavam a restaurantes. Maria percebeu cedo que uma garota bonita poderia levar uma vida agradável e despreocupada. Sofia se preocupava ao observar sua irmã. Ela frequentemente notava traços de sua mãe em Maria e entendia que nada de bom viria de tal comportamento. Que chata você é, Sofia, dizia Maria com seus lábios pintados de vermelho. Você não entende nada da vida. Enquanto somos jovens, devemos aproveitar. Quem se importa com estudos e de que serve matemática para você? Paulo me levou a um restaurante ontem, você já provou ostras? Eu provei. Sofia tentava transmitir a importância da educação para sua irmã, mas todos os seus argumentos se chocavam contra os convincentes contra-argumentos de Maria. Então, Sofia rapidamente desistiu dessas discussões. Ela mesma não estudava muito, mas porque não tinha tempo para tudo. Carla, observando Maria, também se recusou a estudar. Ela também sabia desde a infância que era bonita, como todos ao seu redor diziam. Que menina linda, que aparência brilhante.
Desde os 10 anos, Carla tinha certeza de que se casaria com sucesso, e para isso, ela acreditava que não precisava estudar. Sofia se esgotava tentando colocar suas irmãs no caminho certo. Ambas estavam escorregando para o abismo e ela não podia fazer nada a respeito. Genis, seu pai dizia, olhando para sua filha mais velha com um olhar turvo. Você não pode ir contra a natureza. Elas saíram à mãe delas. A mesma beleza, o mesmo destino. A mãe delas desapareceu quando Sofia tinha cerca de 18 anos. No início, ninguém se preocupou, isso já tinha acontecido antes. Então, um ano se passou, e outro. Sofia estava estudando na faculdade de culinária para se tornar confeiteira. Maria morava com um jovem do outro lado da cidade. Carla floresceu em uma bela jovem. Elas ainda não tinham notícias da mãe. Finalmente, Sofia forçou seu pai a ir à polícia. Naquela época, ele havia mudado muito. A bebida havia apagado tudo que era bom e gentil nele, transformando-o em um ser primitivo e impensado. A mãe delas foi colocada na lista de procurados, mas o tempo passou sem nenhum rastro dela. Era como se ela tivesse desaparecido. Sofia sentia instintivamente que elas nunca mais viriam a mãe novamente, o que a fazia se sentir terrível, dolorida e pesada. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Desde a infância, ela estava acostumada a coisas que não podia influenciar. O destino de sua mãe permaneceu desconhecido. Talvez ela não estivesse mais viva, ou talvez vivesse feliz em algum lugar. Um pouco mais de tempo se passou. Sofia se formou na escola de culinária. Ela estava cheia de esperanças e expectativas. Ela começou a procurar emprego, ansiosa para colocar seu talento natural e conhecimento em prática. Ela queria encontrar independência financeira. Mas nada dava certo. Vez após vez, Sofia recebia recusas dos cafés e restaurantes onde se candidatava. Ninguém queria uma jovem sem experiência. Sofia implorava por uma chance. Estou pronta para trabalhar de graça por um mês, você verá que sou certa para você. Mas ela invariavelmente tinha que procurar outras vagas. A família quase não tinha dinheiro, nem mesmo o suficiente para comida. Devido a dívidas de serviços públicos, as luzes foram cortadas. Eles precisavam sair desse buraco financeiro de alguma forma. Então, Sofia se tornou faxineira, esfregando pisos em entradas de prédios. Ela tentava pegar mais trabalho para fazer as contas fecharem. À noite, suas costas doíam, seus braços e pernas estavam doloridos, e a pele de suas mãos estava rachada por causa do cloro e da água fria. O trabalho de faxineira não é fácil nem agradável, mas não havia outra saída. Enquanto isso, seu pai ficou gravemente doente. Seu corpo estava coberto de manchas e ele mal conseguia ficar de pé, olhando para todos com olhos turvos e inflamados. Sofia percebeu que ele não duraria muito sem cuidados hospitalares. Ela tentou repetidamente persuadi-lo a fazer um exame, mas em vão. Ele se recusava firmemente a qualquer hospital ou tratamento. O inevitável aconteceu em uma noite de inverno gelada. Sofia não ouviu nada. Ela estava tão cansada do trabalho que dormia profundamente. Ela foi acordada pelo grito assustado de Carla, sua irmã mais nova, que descobriu o corpo sem vida do pai delas. Pela manhã, seguiram-se ambulância, polícia e protocolos intermináveis. Mais tarde, os médicos anunciaram a causa da morte, cirrose hepática. Era um diagnóstico legítimo para seu estilo de vida. A parte mais frustrante era que ele poderia ter sido ajudado se tivesse procurado tratamento a tempo. Sofia ficou sozinha com uma irmã adolescente para cuidar. Maria, que há muito tempo levava sua própria vida, apareceu no funeral com outro pretendente. Sofia notou que os admiradores de Maria estavam se tornando cada vez mais marginais, mas Maria estava bem com isso. Ela era adulta e podia fazer o que quisesse. Sofia tinha que trabalhar duro para sustentar a si mesma e Carla. Ela encorajava a sua irmã mais nova a estudar, mas de jeito nenhum. A garota há muito tempo havia escolhido seu caminho, um casamento bem-sucedido ou, se não casamento, pelo menos um relacionamento com um homem rico. Essencialmente, Carla estava bem com isso. Sofia tentava guiar sua irmã, mas não conseguia. Não vou ficar vagando por aí como você, com um pano em prédios sujos, Carla gritava para Sofia. Sou jovem, tenho que aproveitar.
Sofia não tinha nada para responder a Carla. A garota cresceu vendo o exemplo de suas duas irmãs, uma trabalhava de manhã até a noite, carregando baldes pesados e cuidando da casa, a outra se divertia às custas de pretendentes, ia a clubes e não trabalhava. A escolha para Carla era óbvia. No final, Carla repetiu o destino da mãe e de Maria. Aos 18 anos, ela saiu de casa, voltou algumas vezes infeliz e assustada, parecia que ia começar uma nova vida, mas partiu novamente, eventualmente se mudando para a capital com outro admirador. Desde então, Sofia acompanhava os movimentos de sua irmã apenas nas redes sociais. Sofia ficou sozinha. Em certo sentido, ficou mais fácil. Por outro lado, a solidão era opressiva, assustadora e exaustiva. Era difícil perceber que ninguém precisava de você, ninguém te amava. Sofia tentou iniciar relacionamentos, mas todos deram errado. A decepção logo se instalava. Sofia não entendia o que havia de errado. Ninguém que ela conhecia compreendia ou aceitava completamente. Todos queriam mudá-la, viam-na como outra pessoa. Em resumo, a vida pessoal de Sofia não deu certo. Com o trabalho também, nada deu certo. Ela tentou repetidamente conseguir um emprego em sua profissão, mas sempre era recusada. Às vezes, ela cozinhava algo para amigos ou vizinhos, um bolo para o aniversário de uma criança, uma sobremesa para uma festa corporativa. As pessoas admiravam seu trabalho, o que era muito agradável. Sim, você precisa trabalhar por encomenda, exclamava sua vizinha. Você poderia ganhar uma fortuna. Sofia às vezes pensava nisso, mas a ideia permanecia apenas um plano e uma fantasia. Os ingredientes para bolos e sobremesas precisavam de dinheiro, muito dinheiro. Além disso, Sofia tinha medo de aceitar encomendas. Uma coisa é cozinhar algo para amigos, de coração, por iniciativa própria, e outra coisa é trabalhar para um cliente pagante. E se as pessoas não ficassem satisfeitas com seu produto? Sofia vivia em uma zona de conforto que ela mesma criou, trabalho, casa, apenas sobrevivendo à beira da pobreza, mas sem muito estresse. Então, algo aconteceu que virou sua vida de cabeça para baixo. Uma noite, houve uma batida na porta de Sofia. Um homem e uma mulher estavam no limiar. A garota vagamente se lembrava de seus rostos. Eles pareciam parentes distantes de seu pai. Olá, Sofia, a mulher sorriu. Precisamos ter uma conversa séria com você. Sofia conduziu os convidados não convidados para o maior cômodo da casa. Os visitantes se sentaram no sofá. Sofia olhou para eles questionadoramente. Por que essas pessoas estavam aqui? Claramente não era por nada. A mulher começou sua história. O homem às vezes interrompia, acrescentando fatos importantes. Sofia tentava compreender o que estava acontecendo, mas não conseguia. A verdade era terrível demais. Acontece que a casa nunca pertenceu ao pai de Sofia. Os visitantes tinham todos os documentos para provar isso. A moradia era propriedade da mulher e, consequentemente, do marido também. Eu o deixei morar aqui como família, a mulher explicou, parecendo ligeiramente culpada. Afinal, ele tinha 3 filhos sem ter para onde ir. Vocês moraram aqui por muito tempo, mas agora temos que vender a casa porque nosso filho se casou. Ele precisa de dinheiro para o próprio lugar. Você tem que entender. Você e suas irmãs são maiores de idade, então? Sofia foi avisada de que precisava encontrar outro lugar para morar dentro de 2 a 3 semanas. Os convidados saíram. Sofia afundou em uma cadeira em desespero, cobrindo o rosto com as mãos. Toda sua vida foi passada nesta casa. Ela acreditava que pertencia à família deles, nunca duvidando disso. Sim, a casa era velha e precisava de reparos, mas era o lar deles, familiar e até amado. Para onde ela iria agora? Para onde suas irmãs voltariam se as coisas não dessem certo? Havia apenas uma opção: alugar um lugar para morar. Mas os ganhos de Sofia mal eram suficientes para a comida, e agora ela tinha que alugar. Não havia nada a fazer. Ela enxugou as lágrimas, suspirou pesadamente e foi para a internet procurar um apartamento adequado. Sofia percebeu que junto com o apartamento, ela teria que encontrar um novo emprego, porque seu salário não era suficiente para a moradia, não importa o quanto ela tentasse economizar dinheiro. Mas o que fazer? Ela pensou.
Tenho que me mudar em 2 semanas. Não posso ficar na rua. Ela encontrou uma opção adequada em uma área desfavorecida da cidade, em um prédio de madeira longo de 2 andares com paredes finas. As condições eram terríveis, especialmente considerando os vizinhos, uma senhora idosa meio surda que constantemente ligava a TV no volume máximo e tinha o hábito de falar consigo mesma muito alto, e um jovem caminhoneiro chamado Carlos que adorava reuniões barulhentas e já havia tido 2 divórcios. Este Carlos causou muitos problemas para Sofia. Por algum motivo, ele decidiu que ela era solitária e precisava de companhia masculina, a companhia dele. Carlos literalmente não deixava Sofia em paz, com elogios francos e olhares lascivos a cada encontro. O pior era quando ele ficava bêbado. Nessas horas, a garota ficava com medo, trancando-se em seu apartamento e evitando sair. Às vezes, amigos vinham visitar Carlos. Eles ficavam até de manhã, conversando, rindo, ocasionalmente brigando e xingando alto. Nunca chegava a brigas, no entanto. Sofia e a segunda vizinha se comportavam quietamente. Quando Carlos estava em uma viagem, Sofia e a senhora idosa sempre suspiravam aliviadas. Sua ausência significava 1 semana ou 2 de paz. Mas o caminhoneiro sempre voltava de suas viagens, e tudo começava de novo. A vizinha idosa sentia pena de Sofia. Foi ela quem mostrou à garota aquele anúncio. O vizinho violento tinha acabado de sair em uma viagem, então o prédio estava temporariamente calmo. Menina, olha o que li no jornal, disse a senhora idosa a Sofia um dia, e apontou um dedo longo e seco para a página com anúncios. Olhe, em uma casa rica, uma babá é necessária. Bom salário, mas acomodação em condições reais, me parece. Por que você não vai ver se consegue o emprego? Sofia pensou por um momento. Babá? O que é isso, uma empregada ou algo assim? Por outro lado, provavelmente era melhor do que esfregar entradas sujas. Além disso, ela realmente queria se mudar para longe de um vizinho como Carlos. Como se lesse seus pensamentos, a senhora idosa disse: você precisa sair daqui. Esse Carlos está te dando trabalho. Ele não vai te deixar em paz. E aqui você tem um salário alto em boas condições de vida. Tente. E Sofia tentou. Ela não tinha muita esperança. Ainda se lembrava perfeitamente de como foi recusada em cafés e restaurantes por falta da experiência necessária. Provavelmente seria o mesmo aqui. Sofia nunca havia trabalhado como babá, e na entrevista isso ficaria claro nos primeiros minutos da conversa. Mas a mulher que recebeu Sofia olhou para ela com interesse e até a encorajou quando a garota não conseguia encontrar uma resposta por causa de seu embaraço. Dona Maria, a governanta, perguntou a Sofia sobre tudo, sua família, seus estudos, seu trabalho, e ela parecia satisfeita com suas respostas. Vejo que você é uma garota modesta e honesta, disse ela. O principal aqui é que você é trabalhadora. Já que você tem cuidado de sua irmã mais nova desde a infância, você será capaz de lidar com o trabalho doméstico. Especialmente porque é muito mais fácil do que limpar entradas. Você nos serve. Sofia, não acreditando em seus ouvidos, olhou mais uma vez ao redor da casa em que se encontrava. A espaçosa sala de estar estava inundada de luz do sol vinda das janelas do chão ao teto. Móveis caros, uma escada larga levando ao 2º andar. Até o cheiro do lugar era de alguma forma especial, transmitindo uma atmosfera de prosperidade financeira. E o jardim, parte do qual podia ser visto pelas janelas, parecia um luxuoso parque bem cuidado. Mais tarde, Sofia foi mostrada ao seu quarto. Era pequeno, mas muito aconchegante e mobiliado com estilo. Ela tinha seu próprio armário, uma cama larga e macia, até uma simples penteadeira. Sofia foi informada sobre seus deveres. Ela tinha que garantir que não houvesse poeira em lugar algum e fazer recados para os proprietários. Não um trabalho, mas um conto de fadas. A garota a princípio não acreditou que não precisava fazer mais nada. O salário oferecido era tal que a modesta garota não pôde resistir a um grito de alegria. Em seu emprego anterior, ela não teria ganhado tanto dinheiro em 3 meses. Em geral, Sofia teve uma sorte fabulosa. Ela vivia em uma bela casa, fazia um trabalho simples e finalmente se sentia completamente segura. Com os colegas, outros ajudantes domésticos, Sofia de alguma forma imediatamente desenvolveu um relacionamento.
A garota não se recusava a ajudá-los e eles também a tratavam com bondade. Quase todos eram mais velhos que ela e cada um deles tinha uma história para contar, na maioria das vezes difícil. Sofia também tinha algo para contar a eles. Sofia raramente via o dono da mansão, o Sr. Valdir. Ele estava sempre perdido no escritório e frequentemente viajava a negócios. Claro, ele possuía uma rede de restaurantes caros, um negócio que herdou de seu pai, desenvolveu, cresceu e transformou em um mini império. Sua esposa cuidava da casa e de si mesma. Era uma mulher um pouco acima dos 50 anos, parecendo que poderia estar na capa de uma revista. Sofia secretamente a admirava. A senhora Valdir se vestia como uma atriz e mesmo em casa parecia deslumbrante. Pijamas de seda, elegantes roupas de casa, e quando ela saía, se transformava em uma dama como aquelas que aparecem no tapete vermelho. A senhora Valdir era impecavelmente educada com os ajudantes domésticos, sem um grama de arrogância, grosseria ou desdém. Mas ela não se aproximava de ninguém. Comportava-se fria e distantemente, como uma verdadeira aristocrata. É verdade que a cozinheira esclareceu Sofia que a senhora Valdir não era aristocrata nenhuma, mas uma garota comum do interior. Ela veio para a cidade para estudar, conheceu o Sr. Valdir, um jovem promissor de uma família rica, quase imediatamente engravidou dele, bem, e se casou, é claro. Afinal, o Sr. Valdir era um homem de fortes princípios morais. O casamento foi luxuoso e bonito. 6 meses depois, nasceu uma filha e, alguns anos depois, um filho. Sofia sabia que seus empregadores tinham 2 filhos adultos, mas nunca os havia visto. Parecia estranho para ela. A mesma cozinheira respondeu às perguntas que intrigavam Sofia. Então, a filha Cristina se casou com um estrangeiro. Ele tinha um negócio no Canadá e eles se mudaram para o lugar do marido. Eles raramente aparecem aqui, mais frequentemente a mãe e o pai vão para visitá-los. E o filho Bernardo está fazendo algum tipo de estágio na capital. Ele está ganhando experiência para continuar o negócio do pai quando chegar a hora. Ele voltará em breve, seu contrato deve terminar em alguns meses. Sofia gostava de sua nova vida. Tudo lhe convinha, um quarto aconchegante só seu, relações educadas com os empregadores, o próprio trabalho, o salário e a comunicação com os colegas. Ela queria que durasse para sempre. Mas Sofia ainda economizava dinheiro para dias difíceis. Ela sabia que o destino gosta de dar surpresas, e nem sempre agradáveis. Você tem que estar pronto para qualquer coisa. Sofia frequentemente ajudava na cozinha com a preparação de almoços e jantares por vontade própria. Ela gostava muito disso. Naquela noite, ela estava assando peixe com legumes. Uma nova receita chamou sua atenção. A garota se inspirou, decidiu experimentá-la imediatamente, como sempre, se empolgou. É por isso que ela não notou imediatamente o jovem que entrou silenciosamente na cozinha. Mas quando finalmente sentiu seu olhar, ela olhou para cima e congelou, como que hipnotizada. Havia um rapaz olhando para ela. Alto, de olhos cinzentos, cabelos castanhos, maçãs do rosto afiadas, nariz reto e linhas de lábios nítidas. Ele estava vestido simplesmente, camiseta preta, jeans azul, tênis, e essa imagem lhe caía incrivelmente bem. As roupas favoreciam sua figura atlética. Sofia desviou o olhar, percebendo que estava admirando o estranho muito francamente. Um cara bonito, é claro, mas havia algo mais nele que atraía Sofia, uma sensação inexplicável. Parecia como se ele fosse familiar para ela há muito tempo. Boa tarde, o rapaz quebrou o silêncio. E você é a nova babá? Com esta pergunta, Sofia percebeu quem estava diante dela. Bernardo, o filho do senhor e da senhora Valdir. Todos tinham dito que o filho do patrão logo voltaria da capital, e aqui estava ele. Sofia olhou para ele novamente, sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça. Seus olhos cinzentos a estudavam cuidadosamente, com interesse. Sofia de repente percebeu que o jovem gostava muito dela. Esta percepção encheu seu coração de alegria. Ele olhava para ela assim, a garota não tinha dúvida, ela o impressionou. Então houve um jantar festivo em homenagem ao retorno do herdeiro. O senhor Valdir parecia genuinamente feliz, radiante. A senhora Valdir, embora mais contida, também se alegrava com a chegada do filho.
Após o jantar, Bernardo encontrou Sofia e, sob algum pretexto insignificante, iniciou uma conversa com ela. Eles conversaram no jardim enquanto a noite se aproximava e o crepúsculo descia. O ar cheirava a ervas aquecidas pelo dia. Bernardo estava ao seu lado, sorrindo, olhando para Sofia como se ela fosse a garota mais bonita da terra. Tal olhar deixaria qualquer um tonto. Bernardo era espirituoso, educado, engraçado e sensível. Ele estava obviamente esperando um sinal dela, qualquer insinuação, e ele imediatamente faria um movimento. Mas Sofia, ela não tinha pressa. Ela queria que ele a abraçasse, a segurasse, a beijasse. Mas onde está Bernardo e onde está ela? Uma pobre garota sem casa, sem família, sem perspectivas. Pode haver algo entre eles? Sofia tentou agir de forma distante, mas algo estava se formando entre ela e Bernardo, algo bonito e leve. Com o tempo, tornou-se mais tangível. Seus olhares. Sofia frequentemente os pegava sobre si, e isso lhe dava grande prazer. Bernardo a admirava, ela entendia isso. Ele buscava encontros com ela, supostamente casuais, e muitas vezes tentava ajudá-la com seu trabalho, o que constrangia Sofia. Claro, ele raramente estava em casa. Como seu pai, passava muito tempo no escritório. Bernardo também saía com amigos e às vezes voltava para casa de manhã, fazendo Sofia inexplicavelmente ciumenta. E se houvesse garotas bonitas entre seus amigos? Sofia ficava irritada consigo mesma. Por que ela deveria se importar com quem Bernardo estava namorando? Um jovem deve ter uma vida privada, é normal. Ainda assim, o pensamento de uma potencial rival a deprimia. Sofia era atormentada pela ideia de que Bernardo olhasse para outra pessoa como olhava para ela. A mente de Sofia geralmente prevalecia sobre seus sentimentos. Ela sabia que nada sério poderia acontecer entre ela e Bernardo. No máximo, eles poderiam ter um relacionamento sem compromisso. Às vezes parecia que ela estava pronta para isso, apenas para sentir seu amor por um tempo. Mas então Sofia percebia que não queria isso. Não, ela não estragaria essas sensações únicas. Pela primeira vez em sua vida, ela experimentava sentimentos tão fortes e bonitos. Um dia, Bernardo tomou uma decisão. Ele voltou do escritório satisfeito, tendo concluído um negócio importante. Seu pai o elogiou no jantar e sua mãe olhou para ele com orgulho e adoração. Os amigos de Bernardo ligaram, oferecendo para comemorar o sucesso em um clube. Sofia percebeu isso pelos fragmentos de suas conversas. E mais tarde naquela noite, ele se aproximou dela enquanto ela regava o caminho do jardim, lavando os detritos do dia. Sofia imediatamente sentiu sua determinação. Ele olhou para ela com admiração, calor e constrangimento. Sofia sorriu e desligou a água. Você é uma garota deslumbrante, Bernardo começou, visivelmente nervoso. Parecia tocante. E você, eu gosto muito de você. Acho que era impossível não notar. Todo mundo aqui parece já saber. Sofia sentiu uma onda quente, arrepios nas costas, borboletas no estômago. Adivinhar e entender era uma coisa, ouvir tais palavras de alguém próximo e desejável era outra. Gostei de você à primeira vista, Bernardo continuou. Ele olhava diretamente para Sofia, confiante em suas palavras. Assim que te vi, fui atingido por um raio. Nunca me senti assim antes. E só ficou mais forte. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. De verdade. Sofia sentiu tontura. Ela teve relacionamentos antes, mas ninguém jamais havia confessado amor tão sinceramente. Estranhamente, não havia constrangimento. Eles estavam um ao lado do outro e tudo parecia natural. Então ele pegou sua mão. O toque era mágico, gentil, cuidadoso. Sofia apertou levemente sua palma. Ela queria que o momento durasse para sempre, mas sabia que não duraria. Além disso, ela estava prestes a arruinar o conto de fadas. Sofia tinha pensado muito sobre ela e Bernardo, sonhado e imaginado seu futuro juntos. Ao mesmo tempo, ela amargamente percebia que isso nunca aconteceria, porque eles eram muito diferentes, de mundos diferentes. Agora Bernardo estava fascinado por ela, mas quando o primeiro encanto passasse, ele veria tudo e entenderia.
Ele poderia pensar que ela era uma caçadora de jovens ricos, aproveitando-se astutamente da situação. E quanto ao círculo dele? Os amigos de Bernardo, colegas e parentes não gostariam de uma garota dos cortiços estando com ele. Sofia poderia até perder seu emprego e acabar na rua novamente. Ela tinha muito em jogo. Bernardo era decente, responsável e gentil. Ele eventualmente perceberia que ela não era seu par. Não importa como fosse, Sofia não deveria perder a cabeça. Um deles tinha que ver as coisas sobriamente. Tal relacionamento não tinha futuro. Eles até tinham um nome para isso, mésalliance. É uma palavra desagradável. Quero te levar para passear. Por que não comemoramos meu negócio juntos? Vamos nos conhecer melhor, Bernardo sugeriu. Bernardo olhou para Sofia com olhos cheios de esperança. Ela queria tanto responder positivamente e ver alegria em seus olhos. Esta noite poderia ser só para os dois. Poderia ter sido mágica, o começo de algo. Mas Sofia estava firmemente convencida de que não tinha o direito de concordar com isso. Seria melhor para todos. Eu não posso, a garota balançou a cabeça. Bernardo olhou para ela espantado. Você tem algum tipo de negócio urgente para atender? Não, bem, veja, nada pode acontecer entre nós. Por quê? Sofia agitou as mãos confusamente, perguntando-se por que ele não entendia. Você tem alguém? Sim, Sofia mentiu. Bernardo havia lhe dado a resposta e ela aproveitou a dica. Que ele pensasse que ela tinha alguém. Era uma razão válida. Depois disso, a magia não desapareceu completamente. Sofia ainda notava os olhares de Bernardo, mas ele não buscava mais encontros ou tentava se aproximar. Ele respeitava sua recusa, claramente tentando se controlar. Isso machucava. Sofia queria contar a ele sobre seus sentimentos, estar perto dele, mas não era mais possível, nem ninguém precisava disso. Logo, Bernardo se mudou da casa dos pais, como se tivesse comprado um apartamento no centro da cidade. A senhora Valdir frequentemente dizia que agora seu filho teria sua própria família. Aqui, o segundo pintinho voou do ninho. O filho está todo crescido. Um casamento e novos netos não estão longe. Como o tempo voa rapidamente. Bernardo raramente aparecia em casa, apenas durante celebrações familiares. Mas ela via e sentia que ele ainda era indiferente a ela. Isso a agradava e entristecia ao mesmo tempo. Sofia sonhava com Bernardo. Ela sentia falta de seus olhares, sua voz, e frequentemente se lembrava de seu toque quando ele pegou sua palma na mão. Ela tinha certeza de que tinha feito a coisa certa. Não havia como dizer como as coisas teriam terminado se ela tivesse concordado com aquele encontro. Sofia voltou para a mansão tarde da noite. Tinham acabado os ovos e a cozinheira pediu que ela fosse à loja no outro extremo do condomínio. Sofia não se importou com a caminhada, então concordou alegremente. Ela quase havia chegado ao portão quando foi chamada por uma voz há muito esquecida, ligeiramente rouca. Ela se virou e ficou atordoada. Carlos, o caminhoneiro e vizinho que havia lhe causado tantos problemas, estava olhando para ela quase ausentemente. Aqui, eu te encontrei, linda, ele sorriu lentamente, se aproximando de Sofia. E você se tornou ainda mais bonita. Você vive bem nesta casa? Sofia acenou com a cabeça. Ela não sabia o que pensar. Estava com medo e era desagradável ver Carlos. Ele cheirava a bebida, como sempre. Se foi difícil te encontrar, ele continuou. O homem já estava bem próximo e ela não sabia o que fazer. Seu instinto de autopreservação dizia para largar as sacolas e correr, mas ele a alcançaria. Estive te procurando por muito tempo, Carlos continuou. Aquela velha no início mentiu para mim, disse que não sabia para onde você tinha ido. Tive que pressioná-la. Bem, ela acabou contando tudo. E aqui estou eu. Por quê? Sofia perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Por quê? Carlos fingiu surpresa. Como se você não soubesse. Eu te disse muitas vezes, você será minha. Eu gosto de você, você está no meu coração. Pensei que longe dos olhos, longe do coração, mas não é nada disso. Carlos estava muito perto.
Ele gentilmente abraçou Sofia pela cintura e quando ela tentou se libertar, ele a pressionou com toda a sua força. Sua alma foi para os calcanhares. Carlos era forte, muito forte. Era inútil lutar contra ele. E como você chegou aqui? Sofia perguntou. A pergunta boba era para manter a ilusão de normalidade. Dois ex-vizinhos conversando pacificamente. No meu carro. Está aqui na esquina. Vamos. Carlos, sem muito esforço, arrastou Sofia para a esquina da casa, onde seu carro estava estacionado. Sofia tentou resistir, mas ele apertou seu pulso como um torno. Ela percebeu que uma vez que estivesse no carro dele, não haveria escapatória. Me solte, ela exclamou. Não, não é por isso que te procurei por tanto tempo. Sofia se contorceu e tentou chutar Carlos nos joelhos, mas ele facilmente adivinhou e impediu esta manobra. Ela tentou gritar e se debater, mas ninguém a via ou ouvia. As ruas estavam desertas, como quase sempre estavam. Carlos ficou longe das câmeras de vigilância nas cercas. Ele tinha pensado em tudo. Não havia de onde esperar ajuda. Sofia conseguiu oferecer resistência mínima. Carlos tentou muito, mas porque a garota continuava se debatendo em direção ao carro, eles estavam se movendo extremamente devagar. Por que você está lutando? O homem se irritou. Tudo ficará bem. Viveremos juntos, uma família. Você sozinha, eu sozinho, tudo ficará bem conosco. Carlos parecia realmente acreditar no que estava dizendo. Sofia resistia desesperadamente, embora percebesse que era improvável que se libertasse. Quando decidiu que não haveria salvação, Carlos de repente primeiro enfraqueceu seu aperto, depois a soltou. Sofia não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Seu atormentador se dobrou ao meio, como se sentisse uma dor severa. Então ela ouviu. Bernardo. Seus movimentos eram claros e profissionais. Lembrando das palavras da senhora Valdir de que seu filho tinha sido muito bem sucedido no karatê durante sua adolescência, essas habilidades eram claramente úteis agora. A aparição de Bernardo claramente desequilibrou Carlos. Ele olhou para ele com olhos confusos e pressionou a mão contra o estômago, onde o golpe havia chegado. Carlos teve bom senso suficiente para não entrar em uma briga com um oponente obviamente mais forte. Quem diabos é você? Vou chamar a polícia, perguntou Bernardo com fúria. Sofia nunca o tinha visto assim antes. Não, já estou indo embora. Com essas palavras, Carlos correu para seu carro. Um momento depois, ele desapareceu no final da rua. Alívio foi o que Sofia sentiu. Era como se uma montanha tivesse caído de seus ombros. Ela não percebeu imediatamente que estava tremendo pelo estresse. Bernardo se aproximou dela e a abraçou apertado, acalmando seu tremor. Sentindo seu calor, Sofia relaxou e chorou. Bernardo silenciosamente acariciava suas bochechas, enxugando as lágrimas e sussurrando algo reconfortante. Naquele momento, Sofia percebeu que todas as suas dúvidas sobre eles não serem um casal não significavam nada. Eles estavam juntos em um abraço e todo o resto parecia sem importância e sem sentido. Não deixarei mais ninguém te machucar, Bernardo disse confiante. Realmente quero estar perto de você, te proteger, cuidar de você. Penso em você o tempo todo. Sinto sua falta o tempo todo. Você concorda em ficar comigo? Sofia assentiu silenciosamente. Naquele momento, ela percebeu que era errado eles viverem separados. Que ótimo, Bernardo se animou. Então você está se mudando para minha casa. Meus pais terão que encontrar uma nova babá. Nem tudo correu tranquilamente. O senhor e a senhora Valdir não ficaram felizes com a escolha de seu único filho. Sofia não ouviu o que eles disseram a Bernardo, porque ela se mudou para o apartamento dele na mesma noite. Ele não queria se separar dela ou deixá-la sem supervisão após o que havia acontecido naquela noite. Bernardo chegou em casa acidentalmente para pegar alguns documentos e se deparou com uma cena perturbadora. No início, ele não podia acreditar em seus olhos, um homem de aparência desgrenhada estava tentando arrastar Sofia para seu carro. Os olhos de Bernardo escureceram de raiva. Sofia, é claro, ouviu Bernardo falando com seus pais ao telefone. Ela tinha sensibilidade suficiente para entender o que estava acontecendo. Eles tentaram argumentar com seu filho, mas ele objetou.
Bernardo tentava impedir que Sofia ouvisse suas conversas, mas ela entendia tudo. Além disso, ela já havia antecipado a reação de seus parentes, mesmo antes de começarem a viver juntos. Mas tudo isso desapareceu e perdeu significado quando eles finalmente ficaram sozinhos juntos. O apartamento de Bernardo parecia um refúgio para Sofia, um lugar onde ninguém poderia alcançá-los, um canto seguro em um mundo louco. Bernardo trabalhava muito e Sofia ficava sozinha em casa. Ela não ficava ociosa. Bernardo a matriculou em um curso de um famoso confeiteiro, sabendo sobre seu hobby e talento, e achava que era um negócio muito promissor e necessário. Você definitivamente se encontrará nisso. Tais talentos nunca são desperdiçados. Sua confiança inspirava Sofia. Ela estava feliz em aprender, dominando as bases e truques de seu ofício favorito, descobrindo algo novo para si mesma. Ela sentia que estava crescendo profissionalmente e sonhava em começar a trabalhar em breve. Ela até começou a entrar em contato com empregadores novamente, mas eles ainda recusavam devido à falta de experiência. Está tudo bem, Bernardo a reconfortava. Quando você terminar seus estudos, vou ajudá-la a começar seu próprio negócio. Não é fácil, você terá que gastar muito tempo com questões financeiras e legais, mas vou te ensinar tudo. Estou sempre por perto. Sofia sorria. A perspectiva de se tornar uma empresária não a atraía, mas ela entendia que precisava ganhar a vida. Claro, ela preferiria muito mais criar diretamente no negócio de confeitaria, inventando e fazendo obras-primas. Talvez ela chegasse a isso. Tudo estava bem. Sofia vivia ao lado de sua pessoa favorita, cuidava dele e recebia ternura e calor em troca. Ela também tinha um estudo interessante e boas perspectivas. A única questão era que os pais de Bernardo ainda consideravam seu relacionamento indesejável e temporário. Uma vez, a senhora Valdir até ligou para Sofia. Foi uma conversa muito desagradável. Não, a mulher foi extremamente educada, como sempre, mas seu tom e mensagem eram dolorosos. Sofia sentiu tanta frieza e antipatia que ficou enjoada. Bem, você percebe que não é um par para meu filho, certo? Você deve entender Bernardo, ele está apenas brincando. Para ele, você é algo incomum e novo, portanto interessante. Mas o tempo passará, tudo se encaixará em seu lugar, e ele perceberá porque você o encantou e com que propósito. Sofia ficou incrivelmente magoada ao ouvir tais palavras, embora entendesse perfeitamente bem como os pais dele haviam. Bem, não me faça dizer tais palavras e chamar as coisas pelo nome. Nós duas entendemos perfeitamente bem o que garotas pobres precisam dos filhos de pais ricos. E eu nem vou te julgar, é compreensível. Só não arruine a vida de Bernardo, por favor. Se você precisa de dinheiro, então... Sofia não ouviu mais. Ela simplesmente desligou a ligação. As palavras da senhora Valdir a machucaram profundamente, fazendo Sofia se sentir como nada, mesmo que não houvesse insultos diretos. Sofia chorou a noite toda. Ela também estava magoada pelo fato de que a senhora Valdir estava parcialmente certa. Não, Sofia não estava com Bernardo por dinheiro. Ela realmente o amava, amava à primeira vista. Mas ela realmente poderia arruinar a vida dele. O que seus colegas, parentes e parceiros de negócios diriam? Bernardo teria vergonha dela. Mas todas as dúvidas se dissipavam assim que Bernardo estava por perto. Sofia via e entendia que ela o fazia feliz, e isso era suficiente. Não se preocupe, Bernardo tranquilizava sua amada. Meus pais são boas pessoas. Eles vão entender e te aceitar. E de qualquer forma, isso não é o principal. O principal são nossos sentimentos. O resto é poeira. Você entende? Alguns meses depois, Sofia foi convidada para o aniversário de casamento do senhor e da senhora Valdir. Viu, eu te disse que tudo daria certo, Bernardo sorriu, mostrando a Sofia o convite conjunto. Eles estão nos chamando de casal oficial, o que significa que querem te apresentar aos nossos amigos e família. E você estava preocupada à toa. Mas ainda estou preocupada. Sobre o que devo conversar com eles? Como devo me comportar? Apenas haja normalmente, simples, natural. Você é perfeita como é. Você realmente é. É uma pena que você não veja isso e não perceba.
Sofia vinha se preparando para a celebração há muito tempo, planejando um bolo, comprando ingredientes e escolhendo uma roupa. E agora, na véspera da celebração, Sofia não conseguia dormir. Ela estava muito nervosa. Bernardo disse que tudo ficaria bem, mas e se ele de repente ficasse envergonhado dela? O jardim brilhava com guirlandas coloridas e músicos convidados tocavam algo bonito e alegre. Os convidados já haviam se reunido. Bernardo e Sofia chegaram um pouco atrasados de propósito. Eles queriam chegar mais tarde do que todos os outros, despercebidos, para que ninguém visse sua surpresa antes da hora. Sofia estava maravilhosa e ela sabia disso. Um elegante vestido preto curto enfatizava as linhas graciosas de sua figura. Seus cabelos loiros fluíam livremente sobre seus ombros e uma maquiagem leve completava o visual. Bernardo lhe fez 1000 elogios. Sofia se sentia como uma princesa. Mas ao se encontrar na festa, ela ficou assustada e confusa. Tudo ao redor era luxuoso, brilhante e caro, como se fosse de outro mundo. Mulheres e homens bem vestidos passeavam pelo jardim ou sentavam-se às mesas, conversando uns com os outros, com sorrisos e acenos envolventes. Logo, uma bela jovem saltou até Bernardo, mal olhando para Sofia. Ela agarrou o cotovelo dele e tagarelou animadamente. Oh, Bernardo! Você finalmente apareceu. Seus pais estão te procurando. Venha rápido. Thaís, deixe-me apresentar você. Mais tarde, sorriu a jovem beleza. Venha, é urgente. E Sofia ficou sozinha entre todos esses estranhos. Ela não entendia como se comportar, onde sentar ou quem cumprimentar. Sentia-se solitária e imprópria nesta celebração. Nem mesmo Bernardo estava por perto. Sofia estremeceu, olhou ao redor, viu uma mesa vazia atrás de um arbusto exuberante e decidiu ocupar aquele lugar enquanto esperava por Bernardo. Garçons em uniformes dourados brilhantes corriam entre as mesas, servindo bebidas e aperitivos. Nas bandejas havia garfos de diferentes formas, provavelmente certos aperitivos exigiam talheres específicos. Mas Sofia não sabia qual servia para qual, então ela educadamente recusou o petisco quando um garçom se aproximou dela. Logo Bernardo apareceu. Sofia ficou terrivelmente feliz em vê-lo e se sentiu aliviada. Com ele estava a mesma jovem que o havia levado embora um quarto de hora atrás. Esta é Thaís, minha prima, ele finalmente apresentou sua companheira Sofia. E esta é Sofia, minha noiva. Excelente, Thaís sorriu para sua nova conhecida. Venha, vou te mostrar por aí e te apresentar a todos que você precisa conhecer. Antes que Sofia soubesse, Thaisa estava arrastando mais fundo no jardim. Logo elas se juntaram a um grupo de garotas que pareciam beldades de revista, lânguidas, bem cuidadas e parecendo bonecas. Sofia, é claro, entendia que isso era trabalho de estilistas e maquiadores, mas ainda assim ela pensava que pessoas vivas não podiam ser tão perfeitas. Sofia esperava que as apresentações corressem bem, mas depois de alguns minutos, ela estava desesperadamente procurando uma desculpa para fugir. Ela não conseguia acompanhar nenhum dos tópicos sobre os quais as garotas falavam, itens de marca, viagens ao exterior e clubes. Sofia nunca tinha nem ouvido falar dos nomes de tais clubes. Ela se sentia deslocada. Bem, é claro, a recente empregada de repente se encontrou em uma sociedade completamente diferente. Bernardo pareceu entender. Ele apareceu bem na hora. Sofia mal estava aguentando. Ele a levou para longe das beldades glamourosas. Por que você está tão confusa? Elas são diferentes, elas são normais, Bernardo objetou. De qualquer forma, você é 1.000.000 de vezes melhor do que todas elas. E não se preocupe com nada. Mas para Sofia, isso não era nada. Ela finalmente percebeu que estava certa antes. Ela e Bernardo não são um casal. Eles pertencem a mundos completamente diferentes. O ambiente dele nunca aceitará como uma deles. E Bernardo, mais cedo ou mais tarde, começará a sofrer por isso e talvez se arrependa do relacionamento deles. Logo, uma música alegre e alta tocou, e o anfitrião da celebração convidou todos para o palco de verão. Os principais convidados da celebração estavam prestes a falar. Uma multidão impressionante se reuniu em frente ao palco. O senhor e a senhora Valdir, parecendo um casal real, olhavam para os convidados com sorrisos.
Eles agradeceram aos visitantes por sua atenção. Então, o Sr. Valdir fez um belo brinde. Sofia ouviu. Suas palavras para sua esposa eram sinceras e calorosas. Era óbvio que os sentimentos dos celebrantes ainda eram fortes. Então, o anfitrião anunciou que era hora de uma doce surpresa. Sofia congelou. Agora eles trariam seu bolo. Um momento de excitação. Os garçons trouxeram a criação de Sofia em um carrinho baixo, direto para o palco. Um bolo em que ela havia trabalhado por tanto tempo e meticulosamente. Um murmúrio percorreu a multidão de convidados, que era difícil de impressionar. A senhora Valdir olhou para o bolo com admiração. O senhor Valdir sorriu surpreso. Sofia viu que o bolo os impressionou e encantou, e ela sentiu alívio e alegria. Todos gostaram. Seu trabalho duro havia compensado. Sofia, seu pedido chegou. Você pode dar uma olhada? Não sei se é o tom certo ou não. Sofia sorriu e assentiu para Elisa, sua subordinada. Sim, estarei lá em cerca de 5 minutos. Elisa saiu, fechando cuidadosamente a porta atrás dela. Sofia olhou mais uma vez para o relatório. Tudo parecia certo, tudo se encaixava. Sofia ainda não conseguia se acostumar com o quanto sua vida havia mudado. Tudo aconteceu por causa do bolo que ela apresentou no aniversário de casamento dos pais de Bernardo. A confecção criou bastante sensação. Quando o anfitrião anunciou que era a criação de Sofia, todos olharam para ela, incluindo o Sr. Valdir, que a olhou como se a visse pela primeira vez. Seus olhos mostravam interesse. Então todos começaram a falar, um murmúrio correu pela multidão. A festa continuou. Um homem de cerca de 50 anos abriu caminho pela multidão até Sofia. Ele sorriu calorosamente e se apresentou como parceiro do Sr. Valdir, também trabalhando no ramo de restaurantes. Sofia, você é incrivelmente talentosa. Eu ficaria emocionado se você concordasse em trabalhar na minha empresa. Precisamos de uma confeiteira única como você. Sofia olhou para ele confusa enquanto ele continuava a persuadi-la, descrevendo as condições e o salário que ofereceria. Era vertiginoso. Como isso pôde acontecer? Depois de tantas rejeições, uma oferta tão favorável a encontrou. E então o Sr. Valdir se juntou a eles, também sorrindo. Não, meu amigo, ele se dirigiu ao homem. Eu preciso de pessoas assim. Não roube meus valiosos funcionários. Sofia ficou completamente confusa. O Sr. Valdir olhou para ela e continuou, eu não fazia ideia de que você era uma mestra tão profissional. Seria uma honra se você concordasse em chefiar a confeitaria. Bernardo sorriu amplamente, colocou o braço ao redor de Sofia e a puxou para perto. Bem, vocês finalmente perceberam como ela é realmente, ele disse a seus pais. Agora Sofia estava envolvida em seu trabalho favorito, projetando e criando confecções. É verdade que ela também tinha que fazer algum trabalho administrativo, mas não tomava muito tempo. O senhor e a senhora Valdir se revelaram um casal simples e amigável. Eles até se desculparam com Sofia por sua atitude anterior em relação a ela. Veja, o senhor Valdir tentou explicar, quando eu soube pela primeira vez que Bernardo estava apaixonado por você, pensei que você era apenas mais uma caçadora de ouro. Já vi muitas na minha vida e nunca terminou bem. Queríamos proteger nosso único filho. Mas conversar e avisar não ajudou, acrescentou a senhora Valdir. Bernardo continuava dizendo que te amava e nos dizia o quão maravilhosa você é. Nosso filho sempre foi responsável e razoável, mas naquele momento não acreditamos nele. Pensamos que ele estava apenas encantado por você. Estou envergonhada disso agora. Realmente não achávamos que vocês dois formavam um bom par. Eu também pensei assim no início, Sofia admitiu. Ela não guardava rancor dos pais de Bernardo. Ela entendia que sua reação era lógica e até natural. Nós especificamente convidamos você para a recepção em nosso aniversário de casamento, esperando que Bernardo visse como você não se encaixava em nossa sociedade e entendesse tudo por si mesmo. Sinto muito, estávamos muito errados. E então houve o bolo, continuou a senhora Valdir. Esta surpresa deslumbrante. Quando o vi, percebi o quão errada eu estava sobre você. Você é uma pessoa criativa e talentosa, uma verdadeira mestre, não apenas uma garota de um bairro pobre sonhando com um marido rico.
mas uma pessoa inteira, dotada de talento e trabalho árduo. Aquele bolo me fez ver você de uma maneira completamente diferente. Sofia estava grata por sua honestidade. Agora não havia mal-entendidos ou insinuações entre eles, e isso era agradável. Sofia levantou-se de sua cadeira e apressou-se atrás de Elisa. Ela precisava verificar seu pedido e corrigir quaisquer discrepâncias rapidamente. Eles tinham muito trabalho a fazer. A temporada de casamento